Olá, pessoal. É com muita alegria que estou aqui hoje, né? Podendo retomar as palestras, podendo retomar, mesmo que de forma virtual, a nossa aproximação. Não estamos juntos pessoalmente, mas estamos unidos em espírito. Eu vou pedir que façamos por um minuto um silêncio para que possamos nos conectar com as melhores vibrações, que possamos nos conectar com a espiritualidade superior, que possamos nos conectar com o Mestre amado Jesus e que possamos aproveitar ao máximo tudo o que será trazido aqui hoje. E que além de aproveitar, que possamos sim refletir e colocar em nossa vida, em nosso cotidiano, todo o nosso aprendizado. Mestre amado Jesus, com a vossa permissão, eu dou por iniciado essa palestra de hoje. Esteja conosco, nos abençoando, nos intuindo e nos iluminando. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então vamos, né, pessoal? Dar continuidade. O tema que eu escolhi é o tema sobre o pensamento. O pensamento cria a vida que vivemos. Na minha última palestra, eu falei sobre... Só dando uma contextualizada, na minha última palestra eu falei sobre saúde mental e espiritismo e coincidentemente foi a última palestra realizada no centro antes do fechamento, né? Porque de acordo com o cenário atual, não é possível nosso encontro pessoalmente, porque o vírus está se espalhando e a gente sabe que ele se espalha numa rapidez que nós ainda desconhecemos e ainda a gente desconhece muita coisa sobre ele. Mas, mesmo assim, nós já vivemos em outras existências, em outras épocas, outras pandemias, que também nos tiraram do prumo e fizeram com que a gente ficasse desesperado, que a gente ficasse desacreditado, né? Então, eu não sei se vocês lembram, mas em 2009, a gente teve uma pandemia, que foi a pandemia do H1N1 ou a gripe suína, que também deixou a gente desesperado. Mas a gente viu que a gente tem força, que a gente segue e que a gente pode, a cada dia, nos melhorar e a cada dia a gente pode procurar fazer o melhor, né? Na atual situação, o grande problema é a aglomeração, o encontro de pessoa e pessoa, para que a propagação não aconteça de uma maneira rápida, né? Então, na última, eu já falei, né? Que eu falei no dia 17 de março, se a gente for parar para pensar, tem muito tempo que a gente não se encontra. E aí, a gente tem em mãos uma doutrina que, assim como Cristo nos diz, é uma doutrina que nos consola. É o Consolador prometido. A doutrina espírita, ela vem nos proporcionar conhecimentos e ela nos proporciona a compreensão de muitas coisas que a gente dá conta de suportar todas as nossas dores, sofrimentos e vicissitudes. Não que eu esteja falando que nós somos acomodados. Eu estou falando que a gente suporta tudo aquilo que a gente tem que passar. Por quê? A própria doutrina e o Cristo nos ensinou que aquilo que a gente tem que passar não é o outro, somos nós mesmos. Então, na atual circunstância que o planeta está passando, muitas pessoas se encontram desesperadas, desacreditadas, com muito medo, com muita insegurança. A gente vê que a economia está totalmente balançada, né? Os comércios ficaram fechados durante um tempo. Então, a gente vê um contexto em que houve mudanças de uma maneira geral, e como toda mudança gera insegurança e gera medo. E essa mudança não foi uma mudança que a gente programou, foi uma mudança que nos foi imposta. Então, de repente, tudo para, escola, comércio, as instituições religiosas, tudo para, atendimento em hospital é reduzido, atendimento, por exemplo, eu trabalho no CAPS, o atendimento no CAPS teve que ser todo suspenso. Então, houve uma mudança muito radical na rotina de todos nós, o que nos conduz, né, a ficar muito inseguro em relação ao dia de amanhã. Eu aprendi muito com essa pandemia para que a gente possa vivenciar o hoje, o agora. O que hoje eu posso fazer de melhor para mim,
né? A gente ficava muito ligado no futuro, o que ia acontecer, o que poderia ser, ou muito ligado no passado, muito apegado, e o passado nos aprisiona, assim como o futuro também nos aprisiona. Então, o que essa pandemia veio nos ensinar? Que o maior presente que a gente tem é o presente, é o nosso dia de hoje. Então, acreditando no consolo e feito toda essa explanação, toda essa contextualização, que não é novidade para ninguém e que todos passam por isso. E aí eu queria trazer um pouco sobre o pensamento. Pensamento é algo que sempre me atraiu, né? E eu trabalho muito com isso com a psicologia. Eu sou psicóloga clínica e eu trabalho muito com a relação do pensamento. E hoje nós nos encontramos com a Terra adoecida. Então, que tipo de pensamento tem permeado sua cabeça? Que tipo de pensamento tem feito morada na sua mente? Que tipo de pensamento você tem nutrido ou alimentado mais? Esse tipo de reflexão que eu quero trazer, porque como o título da palestra foi O Nosso Pensamento Cria a Vida que Vivemos, então é bom a gente começar a pensar sobre o nosso pensamento, que na terapia cognitivo-comportamental chama-se isso de metacognição, ou seja, pensar sobre o pensamento. Para a terapia cognitiva, a gente tem que pensar, antes de a gente entrar nessa questão do pensamento, é que o pensamento ele é entendido sob várias formas. Eu vou falar agora do pensamento visto pela terapia cognitivo-comportamental, que é uma das linhas que eu pauto o meu trabalho, e que fala o seguinte, que uma determinada situação gera um pensamento que decorre de uma emoção que gera um comportamento. Ou seja, para a terapia cognitivo-comportamental, não importa a situação em si, importa aquilo que eu vou fazer dela. E aquilo que eu vou fazer dela decorre do meu pensamento, daquilo que eu sinto como emoção e que vai desencadear nos meus atos e nas minhas ações. E ela define cognição como o conteúdo do pensamento e os processos envolvidos no ato de pensar. Ou seja, tudo que está envolvido no ato de pensar está relacionado à cognição. Representa a síntese de estímulos internos e externos e evidencia o modo como a pessoa avalia uma situação. Foi o que eu falei. Não é a situação em si, é aquilo que eu vou fazer dessa situação. O que eu vou fazer? Que aprendizado maior eu vou tirar dessa pandemia? O que eu posso aproveitar mais no meu dia de hoje para que eu possa melhorar o meu dia de amanhã e melhorar todos que estão à minha volta? Então, a terapia acredita que o pensamento reflete a visão da pessoa sobre si mesma, sobre o seu mundo e sobre seu passado e o seu futuro. E que as alterações no conteúdo do pensamento afetam o estado afetivo e o seu padrão comportamental. Então, para a terapia cognitivo-comportamental, alterações no pensamento podem gerar pensamentos disfuncionais que geram comportamentos disfuncionais. Ou seja, comportamentos disfuncionais podem gerar alguns transtornos. Então, entendendo aquilo que eu trabalho, eu comecei a querer investigar um pouco mais sobre o entendimento da doutrina espírita sobre o pensamento. E eu encontrei muita congruência em todo o contexto do pensamento. Só que a doutrina usa as suas próprias palavras, assim como a terapia cognitivo-comportamental, mas sempre lembrando da tríade pensamento, emoção e comportamento. Então, aquilo que eu penso vai influenciar naquilo que eu sinto, que vai influenciar naquilo que eu faço. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas, para situar todos vocês, eu baseei toda a minha apresentação nesses livros. No livro, né? A minha base maior é o Pensamento e Vida de Emmanuel, que é um livro, não sei se todos conhecem, mas é um livro pequeno, mas é um livro de extensos conhecimentos, extensos e intensos. Então, é um livro, o Pensamento e Vida é um livro, é uma cartilha oral do plano espiritual que foi concedida para nós, encarnados através de Chico Xavier. Mas lá no plano espiritual, essa cartilha ela é utilizada quando os espíritos vão reencarnar.
Ou seja, é uma cartilha utilizada para ensinar e auxiliar os espíritos que estão com o coração aberto para a nova existência e que querem fazer diferente, né? Então, é uma cartilha. Como toda cartilha, é uma cartilha que tem procedimentos. Assim como a doutrina espírita, é uma cartilha que não nos proíbe nada, mas é uma cartilha que requer tudo de nós. Tudo de nós como? Tudo aquilo que a gente tem de mais essencial, aquilo que vem de dentro para fora. Então, é um livro que, se vocês puderem ler, é um livro muito bom. Mas como a gente está falando de pensamento, a gente tem que estar sempre avaliando o nosso pensamento, porque eu não sei vocês, mas às vezes eu acho a leitura de Emmanuel muito complicada. Então, eu já vou com isso em pensamento, então eu não vou retirar tudo que o livro tem de bom para me passar. Então, é um livro que não se esgota, né, nele mesmo, e que tem muita reflexão excelente. Também me pautei no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E no Livro dos Espíritos, no Novo Testamento da tradução de Haroldo, no livro Pão Nosso e na Gênese. Essa foi a minha bibliografia. Então, a gente começa a questionar sobre o que é pensamento, a partir do que Emmanuel nos diz. Emmanuel nos diz que pensamento não está somente relacionado à cognição e à inteligência, que pensamento vai muito além disso. E ele fala que pensamento é uma secreção da mente. Assim como a gente chora e a gente tem secreção de lágrima, o nosso pensamento é uma secreção da nossa mente. E ele fala que pensamento é matéria, e ele é muito mais concreto do que a gente pode imaginar. E ele nos conta que lá no plano espiritual tem uma máquina que a gente ainda desconhece, e que essa máquina, ela fotografa o nosso pensamento. Ou seja, a gente tem que ter muita responsabilidade aquilo que a gente faz, e principalmente com aquilo que a gente pensa, né? E aí Emmanuel começou a distinguir sobre o ato de pensar e o pensamento. Ele diz que sobre o ato de pensar está muito relacionado à mente, que ainda eles estão estudando muito no plano espiritual sobre a mente, que muita coisa ainda há que se descobrir. E que sobre o pensamento é que ele fala que é uma produção e que a partir dessa produção a gente produz nossas próprias vidas. Então, o pensamento como secreção da mente, como nos diz Emmanuel, é que ele plasma tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está desejando, todas as nossas ideias, toda a minha memória. Vocês já imaginaram? Toda a nossa memória, e eu estou falando do pensamento, e não é só a memória dessa existência. A gente carrega inconscientemente memórias de existências passadas, e além da nossa vontade. E eu já falei da fotografia do plano espiritual, ou seja, o pensamento define quem eu sou. Por isso que é importante a avaliação do pensamento, tá? Então, no livro A Gênese, fala o seguinte: o pensamento é formado a partir dos fluidos espirituais, os quais têm sua origem no fluido cósmico universal, formando a atmosfera onde estão os espíritos. É perceptível à visão e aos ouvidos do espírito, mas não aos sentidos carnais. Ou seja, o livro A Gênese vem nos ensinar que a origem dos fluidos espirituais é a origem do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal vem do nosso Criador. E se o pensamento ele é formado do fluido espiritual que vem do nosso Criador, então é através do nosso pensamento que a gente se conecta à força maior, né? E falando em força maior, que a gente se conecta a uma vibração melhor, a uma vibração mais positiva, é a oração o nosso antídoto para que a gente possa combater aqueles pensamentos que a gente considera negativos. Porque a oração é o pensamento mais sublime, é o pensamento em que a gente está vibrando e que a gente pode se conectar a forças superiores. E aqui a Gênese nos fala, Kardec nos fala, que é perceptível à visão e aos ouvidos do espírito. Ou seja, para os espíritos desencarnados, não há cortina com relação ao nosso pensamento. Para nós encarnados, não tem como eu perceber o pensamento do outro, a não ser que ele me conte. Mas, quando a gente desencarna, isso se descortina
E aí não tem como a gente se esconder, nem do outro, muito menos de nós mesmos, né? E aí a gente vai corroborando, e aí a gente estuda no Livro dos Espíritos algumas questões que Kardec fez com relação aos pensamentos. Então, na questão 457, nos diz assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será que os espíritos, eu já falei que os nossos pensamentos, eles são acessíveis aos ouvidos e aos olhos dos espíritos, que não são acessíveis aos nossos ouvidos e aos nossos olhos encarnados. Ao que os espíritos respondem a Kardec: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Aí a gente fica com receio. E agora, né? O que eu vou pensar, os espíritos vão saber. Gente, não é tudo que eles sabem. Tem uma hierarquia de pensamento. Os espíritos, eles vão saber daquele pensamento que está em mesma sintonia, mesma vibração que a deles. Por isso que os espíritos mais inferiores, né? Mais ignorantes, eles se conectam aos nossos piores pensamentos. E aí, nessa mesma questão, no item A, ele fala assim: assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Ao que os espíritos respondem: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Aqui fala de uma observação por multidão de espíritos. Ou seja, a gente tem uma multidão de testemunhas. Então, nada fica oculto. A gente encarnado, a gente acha que a gente oculta do outro. A gente pode ocultar durante um tempo. Mas, com desencarne, como eu já disse, tudo isso vem a ser descortinado e o outro tem o conhecimento disso tudo. Continuando, na questão 458 e 459, na 458, Kardec pergunta o seguinte: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Ao que os espíritos falam: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Ou seja, os levianos, aqueles espíritos mais, e ignorantes, eles vão rir. E geralmente aqui fala das vossas impaciências, porque quando a gente está impaciente, a gente está vibrando e se conectando a uma influenciação mais inferior. Então, eles vão rir disso aí. E a partir desse pensamento, dessa conexão, eles podem descobrir coisas que estão em nossa memória. E essas coisas que estão em nossa memória, podendo ser da existência presente ou da existência passada, ela pode vir a ser ativada. Depois eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eu acho essa questão fundamental para a gente entender sobre o nosso pensamento. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, o nosso pensamento é muito influenciado, mas vamos lembrar que essa influência depende da nossa vibração, depende da nossa conexão. Funcionamos como antena e vamos nos sintonizar a tudo aquilo que está coerente com aquilo que está no nosso pensamento. E aí, na Gênesis, continuando, fala o seguinte: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Ou seja, os fluidos espirituais, eles são manipulados através do pensamento e através da nossa vontade. E ele completa, vai mais além. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Ou seja, a mão representa para nós nossa obra, aquilo que a gente pode manipular. Então, o pensamento e a vontade são o que vai nos fazer produzir. E aí continua. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal ou tal direção. Então, através do pensamento, eu posso mudar a direção de algo. Posso aglomerar, posso combinar, posso dispersar, posso formar conjuntos por uma aparência, uma forma, uma cor determinada, posso mudar as propriedades. Porque aqui vai nos falar daqui a pouco que o nosso pensamento ele tem forma, ele tem cor e ele tem cheiro.
é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, gente, a doutrina espírita, quando ela nos descortina e ela vem trazer para nós uma visão de Deus contrária daquilo que a gente estava acostumado antes, um Deus como um Deus punitivo, como um Deus vingativo, como um Deus impositivo dessa primeira figura, né? Aquele que vai te pegar e vai te punir. A doutrina espírita nos traz, na sua questão número 1, que vai conceituar Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele traz um Deus de misericórdia, um Deus de infinito amor, um Deus que faz tudo para que a gente possa crescer e evoluir, mas que ele não fará por nós. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher. E como eu falei no início, toda escolha tem sua consequência, assim como toda consequência vem de uma escolha. Então, toda a nossa escolha vai ter uma consequência. E aqui vem nos ensinar que, quando a gente percebe Deus dessa maneira, como misericordioso, como dono de todo o saber, como controlador de tudo e comanda tudo, o que nos abre numa situação de pandemia? A gente se sente mais consolado e mais amparado, porque isso não está fora do controle de Deus, né? Isso está, de uma certa forma, foi suficiente para que a gente possa dar uma chacoalhada, porque a humanidade se perdeu nos trilhos do bem. A humanidade se perdeu e a humanidade ainda está muito apegada ao materialismo. E quando eu falo humanidade, eu falo de mim, eu falo de nós. E voltando aqui no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz logo no início, aí a gente vai começar a nossa conversa. Olha como Emmanuel nos fala de uma profundidade sobre o pensamento. Ele coloca assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que eu crio, eu falo de mim, porque é a partir do meu reflexo. E ele continua: até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, o objetivo é que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Para que isso aconteça, é através da nossa evolução, que a gente sabe que acontece através dos milênios. E continuando, Emmanuel nos diz no capítulo 1 que a mente é o espelho da vida em toda parte. Estou satisfeito com o reflexo que percebo de mim mesmo? Então, se a mente é o meu espelho, o que eu estou refletindo? É isso que eu quero que a gente reflita. O que eu estou refletindo nesse espelho? Eu estou gostando dessa imagem que eu estou vendo ou eu não estou gostando? A mente tanto é o espelho da vida que vai refletir tudo sobre nós, né? E ele continua: nos seres primitivos aparece sobre a ganga do instinto, ou seja, quando a gente estava lá vivendo o homem das cavernas, a gente tinha o instinto, então a gente não tinha vontade. Porque vocês lembram que pensamento e vontade andam juntos. Então, nas almas humanas, aqui fala que eles salteiam entre a ilusão e a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ou seja, quanto mais a gente vai aperfeiçoando, nosso pensamento também vai sendo aperfeiçoado. E Emmanuel continua, ele diz assim: o reflexo esboça emotividade. O reflexo da minha mente, que eu vejo no espelho, reflete a minha emoção. A minha emoção é tudo aquilo que eu trago de sentimento, tudo que eu trago aquilo sobre mim. A emotividade plasma a ideia. Ou seja, eu já estou indo para uma ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, mais uma vez, Emmanuel está nos trazendo a inter-relação e a influência do pensamento, da emoção e do comportamento, que também corrobora com a ideia da terapia cognitivo-comportamental. E ele continua: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Ou seja, a todo momento a gente está projetando a nossa mente no espelho da vida e a gente está recebendo projeção das pessoas que estão ao nosso redor. E continua: por elas estacionadas sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. O que provisoriamente nos escraviza na atualidade? Nos escraviza o egoísmo, o orgulho, o materialismo.
e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. No final desse capítulo, ele fala o seguinte: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, aquilo que eu estou refletindo vai ser o alicerce de toda a minha vida. E alicerce, como todos nós sabemos, é aquilo que dá sustentação a uma casa. E ele termina assim: refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. E aí, a gente lembra, né? O Espírito da Verdade nos diz, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, amar uns aos outros como a si mesmo, que é o primeiro, né? O amor genuíno que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos e que a gente ainda não conseguiu aprender. Mas estamos no caminho, não vamos desistir e não vamos desestimular por isso. E aqui ele fala para nos instruir. Por quê? O conhecimento, ele é libertador, ele nos liberta. Ao mesmo tempo, nos proporciona maior responsabilidade. Muito lhe será cobrado a quem muito lhe será dado, né? Mais ou menos assim. Então, instruí-vos, porque é a partir da instrução que a gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade a gente pode estar se referindo aí? A gente pode estar referindo a verdade sobre nós mesmos, né? O conhecimento. O Cristo sempre nos ensinou a nos conhecer, mas a nos conhecer profundamente. E não é um conhecimento fácil, né? E aí, o Espiritismo também nos traz né, das suas prerrogativas, né, daquilo da base, é que a morte não é o fim. E para todas aquelas pessoas que têm a morte como um fim, a vivência de uma pandemia é a vivência de um desespero. É a vivência que, a partir daquilo ali, nada mais vai ser feito. E aí o Espiritismo nos traz que a morte não é o fim, que a vida é eterna e que a gente tem muitas existências aqui no planeta porque a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido no plano espiritual. E aqui que é a nossa prova, se a gente realmente adquiriu ou não aquela virtude lá no plano espiritual, né? Então, a gente sabendo que a morte não é o fim, a gente tem uma visão mais dilatada das coisas, né? Eu procuro ver essa pandemia com grande aprendizado. Eu procuro tirar dela o que ela me traz de melhor. E dela, no início eu passei pelo desespero, eu passei pela insegurança, eu passei pelo medo. E depois, várias mensagens foram chegando, e principalmente mensagens espíritas, nos explicando que o mundo precisava disso. E que já estava no nosso planejamento reencarnatório passar por tudo isso. Então, quando a gente acredita que a morte não é um fim, mas que hoje eu posso fazer o meu melhor, porque o meu futuro é construído hoje, eu tenho uma visão mais ampla e eu posso ter esperança do futuro. Porque quem vê a morte como fim, não tem esperança no futuro. E muitas das vezes fica aprisionado no passado. E aí, o Espiritismo também traz como uma de suas premissas a pluralidade das existências. Então, a gente passou por várias existências, somos espíritos milenares. E cada existência, ela é solidária com a outra existência. Então, muito pensamento pode ser que foi acionado na minha, né? Foi trazido do meu inconsciente para a minha consciência e foi um pensamento arraigado lá atrás, de uma experiência que eu tive há 1500 anos. Mas o importante não é eu saber quando isso aconteceu. O importante é eu saber por que isso aconteceu. E isso é uma pergunta difícil, porque quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento, então eu não sei o que passou para trás. Mas vem incrustado em nossa memória. Então, muitas das vezes, a gente tem padrão de comportamento que está relacionado a esses pensamentos e esses pensamentos que estão arraigados lá no passado. Tem como raiz lá atrás. E a gente esquece que a nossa vida é um filme. Como um filme, ele muda de cena. E se a gente se fixa em uma única cena, ou se a gente fotografa aquela cena e fica ali repetindo aquela cena, o meu pensamento, lembra? O meu pensamento eu tenho que verificar o que mais eu estou alimentando como pensamento e o que mais está em minha cabeça
comandando todo o meu comportamento e a minha emoção. Isso pode ser trazido de outras existências. Então, gente, a gente muitas vezes se pergunta, será quando isso aconteceu? Às vezes até é fácil a gente fazer um histórico. Deve ter sido em 1500. Há 1500 anos atrás, há 500 anos aconteceu isso. Mas além de quando, a gente perguntar por quê. E o porquê muitas das vezes vai doer, vai nos causar sofrimento, mas que é essencial da gente saber. E aí, gente, eu já falei que toda escolha tem uma consequência e toda consequência vem de uma escolha. E, trocando em miúdos, a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. E o que nós do mundo agora, na pandemia, estamos colhendo, foi tudo aquilo que a gente plantou. Então, que a gente possa colher da melhor maneira, com resignação, fortalecendo os corações que estão em sofrimento ao nosso redor e que a gente possa levar o que o Consolador prometido tem nos trazido de melhor. E aí, gente, a gente sabe que na passagem do Cristo pela Terra, ele realizou muitas curas, não foi? Que há muito tempo a gente acreditava como milagre, mas hoje a doutrina espírita vem nos explicar que milagres não existem. Ou seja, que todas aquelas pessoas que foram curadas, elas tinham mérito para isso. E aí, uma passagem importante é aquela do cego de Jericó, o Bartimeu, que ele estava no meio da multidão e ele estava percebendo aquele alvoroço, aquele tanto de gente se movimentando, mas ele não sabia do contexto o que estava acontecendo. Então, ele pergunta à multidão, mas o que está havendo? A multidão responde, né? As pessoas ali mais próximas respondem para ele. É Jesus Cristo que está passando. E aí, Bartimeu, com toda a sua força, com tudo aquilo que ele acreditava, ele grita, ele clama pelo Cristo. E com muita dificuldade, ele chega próximo do Cristo. Ao que, quando ele chega perto, frente a frente a Jesus, né, para nós estaria muito claro o que Bartimeu estava querendo, que ele estava querendo voltar a enxergar, mas o Cristo lhe faz uma pergunta que descortina todo o seu inconsciente. Ou seja, ele vira para Bartimeu e fala, o que queres que eu faça? Aí Bartimeu responde, que me restaure a visão. Só que essa visão é muito além da visão física. E Bartimeu teve a oportunidade de ser restituído dessa visão e ele foi uma das pessoas curadas pelo Cristo e que continuou seguindo. E várias pessoas curadas pelo Cristo adoeceram logo depois porque não perceberam na mensagem do Cristo que o nosso adoecimento depende de nossos atos. O nosso adoecimento depende de nosso pensamento. E o cego de Jericó vem nos trazer como que é importante que o Cristo realiza cura, mas a cura começa com a gente. Então, quando ele clama por Jesus com tanta força e ele consegue chegar perto de Jesus, ao que Jesus lhe pergunta o que queres que eu faça, né? Então, nós estamos preparados para ter retirado a nossa venda? Nós estamos preparados para perceber tudo aquilo que a gente foi, tudo aquilo que a gente fez? Por isso que Deus limitou um pouco o nosso conhecimento. A gente só conhece, a gente só tem contato com aquilo que a nossa maturidade espiritual permite. E aí, gente, no Pão Nosso, para a gente finalizar, né? Para não ficar muito extenso e longe disso, eu não queria nunca, né? Acabar de falar com esse tema, porque esse tema é muito vasto e é muito gostoso de ser estudado. Pretendo voltar depois a falar mais aprofundado sobre isso. Mas finalizando como os pensamentos aqui, é o seguinte, no livro Pão Nosso, no capítulo 15, fala sobre pensamentos, que nos diz assim. Esse está em Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que tudo de bom já foi pensado um dia. Então, se a gente tem potencial para pensar no bem, para pensar bem de nós mesmos, para progredirmos, para nos conhecermos, então aqui ele está falando desse nosso potencial. E aí Emmanuel vem nos explicar o seguinte, que
Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem como obra, que a gente constrói, que a gente produz, é resultante do nosso pensamento. E aí ele vai mais além. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que o produziu, nos movimentos incessantes da vida. Ou seja, tudo aquilo, como Emmanuel diz lá no livro Pensamento e Vida, nossa mente é o espelho da vida. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente produz. Então, a situação que a gente pensa, ela já é uma situação que já é criada. Mas, gente, não quer dizer que a gente vai pensar, vou ganhar na Mega Sena hoje, vou ganhar. Não, a gente não está falando pensamento dessa forma, tá? Todo pensamento, como eu já disse, tem uma hierarquia. E tudo aquilo é construído de acordo também com o nosso merecimento. E aí, Emmanuel continua, que ele fala, ele nos dá o antídoto. Então, como que eu vou fazer? Ele fala assim, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Ou seja, tudo que o Cristo nos exemplificou e trouxe para nós como conhecimento é o roteiro que a gente deve seguir para que a gente siga no caminho da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Eu falo isso muito com meus pacientes. Avalie seus pensamentos. Primeiro, que avaliar pensamento não é fácil, porque quando o pensamento vem, muitas das vezes eu não prestei atenção nele, então eu só tenho a sensação, nossa, eu tô tão angustiada hoje, tô com o coração apertado, mas eu não percebi qual que foi a movimentação do pensamento, qual que foi a movimentação da mente. Aí a gente fala assim, Érica, então é fácil a gente resolver nosso roteiro da vida, então. Então, se o meu pensamento cria a vida que eu procuro, então eu mudo o meu pensamento. Só que vamos lembrar que o nosso pensamento, ele traz a nossa memória. E a nossa memória não só dessa existência, como de todas as outras. Então, por isso que mudar pensamento não é fácil. Mas aqui fala que não é fácil. Aqui não disse hora nenhuma de ser impossível, né? Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Como que a gente domina nós mesmos? Através do autoconhecimento. Se eu me conheço, tem como eu me dominar. Se eu conheço a minha emoção e como ela aparece, tem como eu não fazer um estrago maior quando ela vier à tona. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ou seja, dá muito trabalho, é muito desgastante, mas é essencial que a gente faça. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos, o que eu falei. Os obstáculos e as sombras permanecem na mente. E aí, ele fala que pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Aqui vem nos ensinar que os rituais externos, eles são importantes, mas mais que os rituais, é importante a nossa mudança, o que o Espiritismo sempre trouxe, a importância da nossa reforma íntima, o que vem de dentro para fora. E ele termina assim, o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a existência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a equação divina, né? Então, assim, a gente pode compreender a verdade. Onde está a verdade? A verdade está em nós mesmos. E muitas vezes a gente não quer ver, né?
E, gente, pensando sobre isso, eu queria que vocês também refletissem, no momento que a gente está vivendo, o que eu estou fazendo em relação à doutrina que eu prego, né? E aí, Leon Denis, no livro No Invisível, na introdução, ele tem uma frase, ele fala assim: o espiritismo será o que deles fizerem os homens. Então, o que nesse momento eu estou fazendo comigo e com todos que estão ao meu redor, para que eu possa levar o consolo, aquele mesmo consolo que eu tenho, que eu sinto através da doutrina. Lembrando que cada um tem o seu tempo de despertar. E aí a gente está vivendo, né, isso tudo que nos leva ao desespero. O que eu posso levar para essas pessoas que estão em desespero? O que eu posso ensinar-lhes? O que eu posso mostrar? Ressalto ainda que é importante a gente saber até onde a gente pode ir. E aí, gente, sempre nos momentos que eu estou mais desesperada, eu gosto muito de escutar uma música. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa música chama Eu Cuido de Ti. E eu gosto muito dessa música porque ela nos fala o seguinte. Ela nos fala que quando todos os nossos medos já não cabem mais na gente, que é para a gente lembrar que Deus, ele acalmou o mar, né? Que Jesus, ele sempre estará e sempre esteve ao nosso lado. E que é para a gente confiar que a vitória só vai vir quando a gente tiver maturidade para recebê-la, né? E assim, eu vou terminando, vou deixar a música, porque é uma música que eu acho que nos traz reflexão. Para mim, me traz consolo e alívio, principalmente quando eu estou muito angustiada, ansiosa, triste. E eu agradeço a todos vocês pela paciência, por terem me escutado. Depois, se puderem, mandem questões, mandem críticas, o que a gente pode melhorar, porque é só assim que a gente vai saber onde a gente vai melhorar, né? E para terminar, gente, eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem do Cristo que está cuidando de todos nós, de todo o planeta, né? E que a gente realmente se sinta no colo dele. Porque ele está ao nosso lado, assim como vai dizer na música, né? Eu sei das suas dores, eu conheço todas elas, mas eu estou ao seu lado. E com essa sensação, quando a gente tem essa sensação do Cristo ao nosso lado, a gente se sente mais forte para a gente enfrentar tudo isso. E que, além disso, a gente possa contar uns com os outros, né? Porque a nossa vida não tem sentido sem as outras pessoas. Vamos lembrar que somos seres humanos e, como tais, somos seres gregários, né? E aí eu vou colocar a música, eu vou voltar aqui, para que a gente possa acompanhar, né? Acompanhar tudo isso aí. E que a gente possa escutar, assim como a imagem nos mostra aqui, ó, com os ouvidos do coração. E assim eu me despeço de todos vocês. Foi um grande prazer. Se precisarem, estou à disposição. Contem sempre comigo, tá? E aí eu vou colocar aqui para nós, ó. Só um minuto, tá, gente? Uma linda canção de Cláudia Canção. Licença, tenho cantá-la. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de luz e parece que é o fim, quando o vento está redondo, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu pra ti espero em ti. Quando
vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Como se sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a Maria cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Se sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a Maria cuido eu cuido de ti. Descansa em mim. Se sorrir. Então, gente, quando a gente sabe que o Cristo tem é bem melhor e que Ele está e estará sempre ao nosso lado, a gente vai suportar e a gente vai vivenciar tudo isso da melhor maneira. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e que cada um possa se sentir abraçado por mim e pelo nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.